Boa apresentação, né? Creio que ele também é uma pessoa muito abençoada, né? Tem acompanhado a nossa vida todo esse tempo aí, né? Orando por nós, ele está sempre presente, né? Pastor Roberto também, né? A gente, muitos anos aí, Pastor Roberto que estava mais próximo ali em Bauru. Com certeza. Mas a gente acompanhou o ministério aqui de Duartina, Cabaré Paulista também. Ainda tem um trabalho lá, né? Aqui também a gente vim, acho que pelo menos umas 2 vezes. Sim. Ainda não tinha esse chão aqui, né? Logo no início, né? Logo no início. Já melhorou bastante aqui, né? Deus está abençoando. Estou vendo que Deus está abençoando grandemente, né? Obrigado. Então a gente fica muito contente. A gente está vendo que a unção de Deus está presente. Amém. Os irmãos estão recebendo, né? Estão dentro do que chama de propósito de Deus, né? Então é esse propósito que traz alegria para nós, né? Amém. Esse propósito que Aleluia. dá uma destinação para toda a nossa vida e faz com que a gente possa ser uma bênção e abençoar outras pessoas também. Amém. Amém? Então, pelo que nós já ouvimos aqui, né? Muitas palavras maravilhosas, né? Também os cânticos. Deus já falou muito conosco nesta noite, né? Aleluia. Mas agora vamos ler também em continuidade mais alguns versículos da Palavra de Deus para reflexão nesta noite, né? Então, Mateus 14, está lá em Mateus 14, versículos 22 a 33, 11, 12 versículos, né? Foi até falado do barco de Jesus, né? Então aqui também vai falar sobre Jesus andando sobre o mar, né? Amém. Aleluia. Então começa lá no Mateus 14, 22. Amém. Vamos ler então, né? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, uma mensagem, né? Um trecho, né? Que nos chama muita atenção por vários acontecimentos que a gente vê aqui, né? A gente vê que no começo aqui, Jesus, ele compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então começa dessa forma essa narrativa. Por quê? Porque ele tinha feito o milagre, né, da multiplicação dos pães, tinha acabado de fazer esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né, através de 5 pães e 2 peixinhos, né, ele conseguiu ali fazer aquele milagre, agradecer a Deus, e uma multidão foi alimentada, uma multidão de 5.000 pessoas, né, sem contar mulheres e crianças. Glória a Deus. Então, após esse grande milagre, Jesus, então, aqui no versículo 22, né, ele resolve despedir os discípulos, né, e fala para eles entrar no barco e ir para o outro lado, ou seja, ir lá para o outro lado ali do lago, né, do mar de Tiberíades, que seria Genezaré. E ele, no entanto,
ficou ali despedindo a multidão, né? Então uma pergunta, né? Por que que ele despediu os discípulos e ficou sozinho ali, né? E algumas pessoas dizem, né, que aquela multidão, por causa do milagre, né, da multiplicação, do fazer dele rei. Então Jesus, vendo esse intuito, né, daquelas pessoas, ele pegou primeiro e falou, né, despediu os discípulos, colocou ele no barco, mandou eles ir para o outro lado. Porque há um entendimento de que os próprios discípulos talvez quisessem também que Jesus fosse coroado como rei, alguma coisa assim. Porque eles não tinham conhecimento pleno de Jesus, né? Eles tinham pouco entendimento, né? Eles viam assim que na questão política que Jesus poderia ser um salvador, eles estavam recebendo o conhecimento, então eles não estavam prontos para passar por aquela prova ali. Então Jesus pediu que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado lá. E esse lago aí, né, que se chama o Mar de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré, é um lago assim, uma fonte de água muito grande ali, que tem cerca de 19 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura, né? Não é tão grande, mas é a fonte maior de água naquela região, é esse lago aí, né? Que é chamado um mar, né? Deveria ser de água salgada, mas é água doce, né? Então, e Jesus colocou eles e falou para que eles fossem então para o outro lado, Genezaré. E aí Jesus ficou só. Ele pegou e ele mesmo despediu aquela multidão, né, no qual ele tinha feito o milagre da multiplicação, e ele ficou só, e diz a palavra que ele foi orar, sozinho. Despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Então, Jesus, né, ele tinha um projeto muito grande na oração, ele dependia do Pai dele, né? Ele é o Deus homem, mas ele agia aqui como um perfeito homem, perfeito Deus, ele tinha as duas naturezas, e ele estava sempre em contato com Deus. Por isso que ele foi orar sozinho, despediu as multidões, ficou ele só, foi orar, buscar a Deus, né, para que o seu ministério fosse revelado, para que o seu ministério fosse esse sucesso que ocorreu em sua vida, né? E ao mesmo tempo, o que aconteceu? O barco já estava longe. Enquanto Jesus orava, o barco já estava longe a muitos estados da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o barquinho seguia lá, os discípulos ali no barquinho, e de repente, né, a Bíblia diz que estava longe, muitos estados da terra. Quando a gente pega lá em João, a gente vai ver que eles estavam a 25 a 30 estados da terra, né, que seria mais ou menos um estádio a 180 metros, eles estavam a 5 quilômetros mais ou menos da distância de onde eles saíram até lá. E o que aconteceu? Jesus estava orando e ao mesmo tempo ele deixou a sua oração. A Bíblia diz, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. Então na quarta vigília da noite, você tem a primeira vigília de 6 às 9 da noite, depois de 9 às 12, depois meia-noite até às 3, a terceira vigília, né? Aqui ele fala a quarta vigília, então seria de 3 da manhã às 6 da manhã, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. A gente não sabe como que ele andou por sobre o mar, né? Se ele caminhou esses 5 quilômetros, porque a Bíblia não fala, né? Ou se ele teve um alto arrebatamento, porque ele foi visto por Pedro ali proximamente, né? Uns 100 metros. Mas até chegar ali no barco, ele teria que andar praticamente 5 quilômetros. Mas eu acredito que ele foi andando mesmo. Foi andando. A Bíblia não relata isso, mas pela distância que os discípulos estavam, então ele teria que fazer esse transporte, né? Andar pelo menos 5 quilômetros para encontrar esse barquinho, né? E eles estavam passando por uma prova muito grande. O que estava acontecendo lá? As ondas, né? Veio uma grande tempestade, as ondas estavam invadindo aquele barco,
o vento era contrário, eles estavam remando, não estavam conseguindo. Então estavam numa situação muito difícil. E a gente pensa aqui, né? Passavam por uma situação difícil, mas eles estavam no caminho que Deus havia dito para eles andar. Deus quem colocou ele no barco? Foi o próprio Jesus, e ali mandou que... Então, primeira coisa que a gente entende aqui, que mesmo quando nós estamos no plano de Deus, a gente pode passar por tribulações, a gente passar por provas, para que a gente venha se aprimorar, a gente venha se aperfeiçoar. E era isso que estava acontecendo com eles, porque eles não tinham cometido nenhuma indisciplina, nenhum pecado, estavam seguindo a agenda de Jesus, que mandou eles entrar no barco e para passar para o outro lado, e mesmo assim eles passaram por um grande vendaval, diferentemente de Jonas, né? O Jonas era desobediente, quando ele passou por uma tempestade, Deus estava corrigindo Jonas, era fator correção, mas aqui não, Deus queria falar com os discípulos, Deus queria aperfeiçoar, fazer com que eles crescessem, para que eles evoluíssem naquela situação. Era o crescimento, era o propósito de Deus. Então às vezes nós estamos andando corretamente e Deus vai permitir provas, Deus vai permitir tribulações, para que o nosso crescimento venha acontecer, o nosso aprimoramento ele venha se dar. Então na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma, e todos de medo gritaram. Então Jesus, ele andou por quase 5 quilômetros, e já estava passando o barquinho, né? Quando de repente os discípulos viram a Jesus, né? Eles acharam que era um fantasma, eles não conseguiram ver ele completamente. Penso eu na noite, né? Porque era a quarta vigília, 3 da manhã, 6 da manhã, aí no período noturno. Jesus, eu acho que era meio iluminado, né? Tinha como que luzes, né? Mas mesmo assim eles olharam e falaram, é um fantasma, né? E eles gritaram de medo. Então eles tiveram uma noção errada, né? Daquela situação. Jesus estava presente ali, mas eles estavam encarando Jesus como sendo um fantasma e gritaram de medo. Então a gente vê que eles tinham uma luta interior muito grande, que era a maneira como eles estavam enxergando aquela situação. Uma coisa é a tempestade, né, que Jesus pode vencer, mas outra coisa é aquela tempestade interior, né, aquele pensamento interior que eles estavam passando. Mas o que aconteceu? Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Então Jesus, né, aliviou aquela situação, Jesus trouxe a solução para aquela situação, dizendo, sou eu, né? Eu sou, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então Jesus orientou eles a não temer, porque ele estava ali, era ele que estava na frente, quase que passando o barquinho, tendo já andado 5 quilômetros, né, nas águas, e como disse, né, os evangelhos não relatam, mas para ele chegar lá ele teria que andar esses 5 quilômetros, e os discípulos viram ele somente ali nas proximidades do barco, ainda encararam ele como sendo um fantasma. Mas, então Jesus trouxe o ânimo, né, mudou, né? Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil, uma situação assim de luta, e nós sabemos que Jesus é a solução, né? A palavra dele para nós é a solução. Amém. E muda tudo, porque ele disse aqui, ó, tem bom ânimo, sou eu, não temais, não temais, deixe o medo, sou eu que estou aqui. Respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, és tu, Senhor? Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, né? Então, esse relato de Pedro querendo andar por sobre as águas só está aqui no Evangelho de Mateus, né? Ele conta esse episódio das tempestades, mas não conta, nenhum outro evangelista vai contar, né, que Pedro fez esse desafio, né, um alto desafio, e para andar sobre as águas. Então só em Mateus é que a gente vê aqui. Ele disse então, Senhor, és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter
com Jesus. Então, a gente entende aqui que Pedro, ele foi uma pessoa assim, ele se voluntariou, né, a fazer algo muito difícil, né, andar por sobre as águas, né, que veio do próprio coração, ele era muito espontâneo. Não foi Jesus que provocou para ele, né, provocou ele a fazer isso, não, ele de próprio coração, né, ele falou, não, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então era uma pessoa que aceitava desafios. E às vezes Deus coloca desafios nas nossas vidas e nós temos que olhar, né, com coragem, como Pedro fez, né? Ele sentiu isso daí e falou para o Senhor, né, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. O importante é que aquele desejo de Pedro não era um mero capricho, não era uma situação dele próprio, mas o próprio Jesus homologou, né? Ele disse, não, vem. Então se tornou a vontade de Deus. Quando entra a palavra de Deus, então a gente vê que se completa, né, aquilo que Deus quer fazer. Então Deus colocou no coração de Pedro, ou Pedro mesmo tinha aquilo no coração, de fazer algo diferente, de sair da rotina, vamos dizer assim, sair da autossuficiência dele, né, e fazer algo que ele não conseguia fazer, que é andar por sobre as águas. Algo difícil. Às vezes nós temos um desafio a fazer que está além das nossas forças. E aí então Pedro é uma pessoa que nos inspira a fazer isso. Aleluia. Porque ele foi fazer algo que estava muito além da sua capacidade. Ele jamais conseguiria andar por sobre as águas. Mas aquilo não era o coração dele só. Jesus homologou, falou, não, vem, se tornou a vontade perfeita de Deus. Pode vir. E o que aconteceu? Reparando, e Pedro por sobre as águas, e foi ter, ele disse, vem. E Pedro descendo do barco, Pedro desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então ele desceu do barco, andou ainda por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então ele teve uma grande vitória, né? Naquele intuito dele, né? Naquela vontade de fazer algo diferente, de sair da rotina, de sair, vamos dizer, da sua própria capacidade, fazer algo diferente no nome de Jesus. E ele teve sucesso. Porque o que aconteceu? Ele andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então ele teve um sucesso muito grande. Por né? Eu vi um comentarista dizendo que ele olhou para baixo. Ele estava olhando para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele teve sucesso completo. Ele andou por sobre o mar. E a palavra se cumpriu. O vem de Jesus se tornou uma vitória maravilhosa, né, para Pedro. Mas de repente ele baixou os olhos, né? Quando ele baixou os olhos, ele viu a força das ondas, ele viu a força dos ventos, aquele mar, né, fazendo aquele movimento de ir e vir muito forte. E aí o que aconteceu? Ele teve medo. Então a fé que ele tinha foi eclipsada e ele passou a ter medo. E com esse medo, então, aquela força da fé, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E quando ocorre a fé, as coisas acontecem realmente. Mas de repente a fé se transformou em dúvida. Aí, o que aconteceu? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E então ele começou a se afundar, porque ele olhou para baixo, olhou para as ondas, deixou de olhar para o mestre que estava ali na frente. Mas ele já teve, né? Ele foi pioneiro, os outros discípulos, ninguém teve, né? Fez essa tentativa tão audaciosa de andar com Jesus. A gente pode elogiar ele, né? Para tentar fazer algo diferente, no qual o Senhor homologou, o Senhor considerou certo aquele desejo de andar por sobre as águas. Mas agora ele estava se afundando. E ele disse, salva-me, Senhor. E prontamente, Senhor Jesus, estendendo a mão sobre ele, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então a gente vê aqui que Jesus, ele não elogiou a questão da fé, né? Homem de pequena fé, né? Ele fez uma advertência lá.
Mas ao mesmo tempo, o que aconteceu? A graça de Jesus entrou em operação, porque Jesus estendeu a mão para ele, né? Tirou ele de se afundar e o trouxe para o barco. Então a gente vê a glória de Deus aí, né? Deus agindo mesmo numa situação que nós não temos condições de resolver. A nossa imperfeição, na nossa incapacidade, a nossa limitação, a gente não tem condição de resolver aquilo. Mas Pedro teve a ajuda do alto, teve a ajuda de Cristo. Isso se chama graça de Deus, né? Então, Pedro, mais uma vez aqui, ele experimentou um pouco o poder da fé, agora ele experimenta o poder da graça de Deus, da misericórdia de Deus, né? Que é Cristo que tira ele daquela água lá. Apesar de faz advertência, né? Homem de pequena fé, ele tem que ser justo, mas ao mesmo tempo a gente vê a grandeza dele, né? Salvando ali Pedro, e ali a gente vê uma ação de Deus na vida de Pedro, não só com relação à fé que ele teve no começo, mas com relação à graça, com relação à salvação que ele teve. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então a lição que ele teve final foi da grandeza de Deus. Aleluia. Porque ele passou a adorar a Deus. Ele dizendo, os discípulos todos viram esse episódio, né? E eles disseram: verdadeiramente esse é filho de Deus. Porque Jesus não era só, né, como alguns diziam, um rabino, uma pessoa que Deus estava usando. Ele era muito mais do que isso. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Cristo. Aleluia. Pessoa ungida, o Deus homem. E é isso que Jesus quis que acontecesse, toda aquela tempestade, para que eles pudessem ter uma imagem verdadeira de quem é Jesus. Porque a gente precisa ter essa visão do Cristo na nossa vida. Ele não é uma pessoa comum, não é um filósofo, não é uma pessoa inteligente, mas não, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador, e eles passaram a ter essa visão. E com essa visão eles passaram a adoração. Então no final a gente vê que eles adoraram a Deus. Uma vez que Ele é Deus, aí segue-se a adoração, que nós estamos fazendo aqui. A gente reconhece que Jesus é o Filho de Deus, né? Segunda pessoa da Trindade. Então, e Ele é bondoso, amoroso, né? Gracioso, nos ensina todas as coisas, e agora então nós passamos a adoração. Então, nessa noite a gente quis então enfatizar, né? Essa ação de Deus na gente, em todas as nossas circunstâncias, tudo que nós passamos, Deus está presente. Ele tem uma palavra de fé, como Ele teve essa palavra de fé: sou eu, não tem mais, né? Então mesmo que nós venhamos passar dificuldades, tenhamos a certeza que Deus está conosco. E Ele vai tirar dessa situação, certo? Qualquer situação que os irmãos estejam passando. Como Ele fez um milagre ali, tirando Pedro de se afundar, Ele fará também em nossas vidas um milagre, né? E aquilo que nós estamos precisando dentro do plano de Deus para nós. E aí, então nós vamos poder adorar Ele, então nós vamos poder reconhecer Ele como nosso Senhor, nosso Deus e Salvador. Amém? Então, irmão, seria essa palavra, né? Que os irmãos possam meditar nessa palavra, nesses versículos, para que possam entender melhor, né? Às vezes a gente foi meio rápido, não deu para entender tudo, mas que os irmãos possam prestar atenção, né? Ver que o Espírito Santo vai continuar falando nessa palavra e ser abençoado e abençoar também outros através dessa palavra. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.